Boa tarde a todos. Com satisfação, mais uma vez, está virando rotina vir até essa tribuna para apresentar o grande ídolo Fumagalli, dessa vez numa nova função. Já é, acho que a terceira ou quarta função diferente que eu tenho esse prazer. Participei das partidas finais do Fuma, da última competição, da última grande conquista, o capitão do título, e juntamente com o Fumagalli também um imenso prazer de apresentar a coletividade bugrino, Gabriel Remédio. Então, sem perda de tempo, apresento Fumagalli, nosso novo superintendente de futebol, o homem forte do futebol do Guarani. Gabriel Remédio, coordenador técnico de futebol do Guarani. E Fuma, o momento é seu. Gabriel Remédio está à disposição também, e eu também estou à disposição dos senhores e das senhoras. Bom, obrigado, presidente. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado pelo convite, presidente. O CA me fez esse convite e me sinto honrado em fazer parte, exercer essa função dentro do Guarani, e vou procurar honrar essa instituição, honrar o Guarani, como eu fiz como jogador, como coordenador e agora como superintendente. Vou procurar fazer o meu melhor para que o Guarani consiga alcançar todos os seus objetivos no ano de 2019. O Fumagalli, nessa nova empreitada aí como dirigente, agora do outro lado, né? O desafio é maior, é mais difícil ser dirigente do que atleta ou não? É mais difícil. Pouco tempo aí fora dos gramados, né? Procurei estudar um pouco, procurei acompanhar poucos bastidores, e foi me feito um convite na sexta-feira. No final de semana eu refleti bem e algumas coisas já começaram a sair, meu telefone não parou de tocar. Enfim, a gente está correndo já, pensando no que a gente pode fazer para um Guarani forte em 2019. Mas respondendo a tua pergunta, jogar era mais fácil. Fuma, vocês não têm um tempo muito longo, né, para montagem, planejamento do time para o ano que vem, e você já tem, vamos dizer assim, um pepino nas mãos, que é a definição quanto antes do treinador, né? Dizem da possibilidade mais concreta do Osmar Loss. Eu queria que você falasse dessa busca por treinador, também pela reformulação do elenco e o desafio de ter esse pouco tempo aí, né? Você que é um cara novato nessa função, de já ter essa, vamos dizer assim, bucha nas mãos. Eu sei da responsabilidade que é essa função. Quando me foi feito o convite, o presidente já estava tratando com alguns nomes, né, alguns treinadores. A gente conversou a respeito e as negociações aí continuam. Com relação ao planejamento, eu entendo que realmente a gente está um pouco atrás. Acho que a gente tem que correr contra o tempo para poder, o quanto antes, ter uma equipe pronta aí para 2019. E também falando sobre renovações, a gente precisa alinhar algumas coisas. Nós conversamos bastante ontem com o CA, com o presidente, com relação ao plantel, a renovações, a contratações, e a gente vai correr agora contra o tempo para trazer bons jogadores, trazer um treinador que tenha o perfil do Guarani, que tenha o DNA ofensivo, que jogue para frente. Eu acho que é isso que eu entendo, a característica que o torcedor bugrino deseja, e a gente vai trabalhar em função disso. Fumagalli, até emendando uma para você e uma para o Gabriel também, como que vai ser, né, esse planejamento, se o esquema é manter a base do time e tudo mais para o ano que vem, o nicho de mercado que você procura? E para o Gabriel também, a questão, você era o analista de desempenho, você acha que talvez você conhecendo detalhes de cada atleta seja mais fácil essa sua nova função agora? Com relação ao desempenho, o Gabriel Remédio é um cara que vai me auxiliar, vai me ajudar muito, porque ele conhece muito o mercado. Ele estava analisando os jogos, analisando a competição. Isso ajuda, nos dá uma característica melhor dos jogadores, do perfil dos jogadores que a gente espera que o Guarani tenha, que é o que eu entendo que é um perfil ofensivo, um perfil que jogadores rápidos que joguem para frente. E é isso que a gente vai buscar com relação a renovações. A gente tinha uma ideia, a gente expôs para o presidente, para o CA também, a questão das renovações. É claro que todo mundo
de repente não dá, tem jogadores que de repente podem receber uma proposta melhor, ou jogadores que não agradaram a atual administração do Guarani, e a gente tem a nossa avaliação e a gente vai conversar com quem a gente entende que pode ficar. E com relação à outra pergunta, o Remédio pode responder. Bom dia a todos, né? Boa tarde já. Acho que sem dúvida, desde que eu estou na função aqui no clube como analista já são 2 anos e meio, contando o período que eu iniciei no Sub-20, depois no profissional. Então, o fato de o nosso trabalho ser uma análise minuciosa, tanto da nossa equipe, do rendimento, como da equipe adversária, vai colaborar muito, tanto na avaliação do nosso plantel, como no monitoramento de jogadores, a serem contratados. É um trabalho que já vinha sendo realizado e agora eu vou só estar ainda mais próximo do Fumagalli, nesse momento, e terá um outro analista cuidando mais da parte de campo, junto com a comissão técnica que vai chegar futuramente. Minha pergunta é ao presidente, agora já tem o novo superintendente de futebol e o treinador, presidente. A torcida do Guarani está na expectativa, está muito próximo de anunciar, o senhor vai anunciar agora, como que está a situação? É bom que se diga que o Guarani, dando sequência ao projeto iniciado, já na modificação, na mudança da comissão técnica anterior, nós tínhamos um planejamento, em cima desse planejamento, um calendário que ele está sendo respeitado, e chegam hoje Gabriel Remédio, chegam hoje o Fumagalli, numa função nova, cada um deles numa função nova. Estamos trabalhando, sim, um nome de um executivo de futebol, que dará o suporte com a batuta do Fumagalli. Então, o Fumagalli é o cargo estatutário de maior relevo dentro do Guarani. Ele é o superintendente de futebol. Estamos trabalhando o nome de um executivo de futebol e também de uma comissão técnica. Como o Fumagalli nos apresentou, já adiantou, o perfil que nós estamos buscando. Treinadores com bastante fome, bastante vontade, muito conhecimento, estudiosos e que têm um DNA ofensivo. Com base nisso, agora nós temos o reforço do Fumagalli como superintendente, do Gabriel Remédio. Devemos apresentar um executivo de futebol e toda a comissão técnica. Eu creio que até sexta-feira a equipe já estará formada. Presidente, o senhor conversou com Osmar Loss para ser o técnico do Guarani? Se conversou, está próximo de um acerto? E se houver o acerto, como o senhor vai lidar com a rejeição? Osmar Loss foi um dos nomes que nós conversamos e estamos conversando. Assim como ele, conversamos com outros treinadores que vocês já mencionaram. Estamos conversando com outros treinadores. E o Guarani é o seguinte: se nós anunciarmos o Tite, terá rejeição. Se nós anunciarmos o Guardiola, terá rejeição. E o Guarani não trabalha com rejeição. O Guarani trabalha com planejamento. O Guarani, ele tem uma filosofia de futebol que vem dando certo. Nós apostamos no Humberto, pelo perfil profissional do Humberto, e o Humberto respondeu positivamente, demonstrando que o planejamento do Conselho de Administração está correto. E é nessa linha que nós estamos trabalhando. Traremos um treinador nesse perfil, e a rejeição, ela será quebrada com o decorrer do campeonato. Basta o Guarani ganhar 2 ou 3 jogos que todo mundo vai bater palma para o treinador. Agora, desejando boa sorte ao Fumagalli, ao Gabriel Remédio na nova função. E eu gostaria de só salientar um ponto que ainda não foi divulgado. 2019 será um ano seguido a 2009, o primeiro ano em que Guarani e Ponte Preta iniciam o calendário disputando as mesmas competições. Isso só havia acontecido em 2009. 2009 nós disputamos Série B, Paulista e Copa do Brasil. 2019 o Guarani retorna a disputar a Série 1, A1 do Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B. Isso só aumenta a nossa responsabilidade e
salientando, isso só havia acontecido em 2009. Mostra e comprova a importância que foi o ano de 2018 para o Guarani. Hoje nós estamos nas mesmíssimas condições, e nas mesmíssimas condições prevalece os títulos que o Guarani já ganhou. Meu muito obrigado e boa tarde. Só mais uma perguntinha, presidente. A gente sabe que nos bastidores fala assim uma possível conversa sobre esse derby, talvez com duas torcidas que você e a diretoria aqui estaria conversando com a diretoria da Ponte, com a polícia, com a segurança. Existe alguma mínima possibilidade disso acontecer já no ano de 2019 ou não? As diretorias ainda não conversaram em relação ao derby. O Guarani acredita e confia no trabalho da Polícia Militar de Campinas. A Polícia Militar de Campinas já demonstrou ser eficiente o suficiente, e muito mais do que eficiente. O plano de trabalho da Polícia Militar de Campinas traz toda a segurança para as duas torcidas, tanto é que nós não temos ocorrências no jogo, no estádio. As ocorrências, quando elas existem nos terminais, em áreas afastadas dos estádios, e isso acontece também em torcida única. Nos derbys de torcida única nós tivemos também ocorrências longe das imediações dos estádios. Então o Guarani defende sim a possibilidade de derby com as duas torcidas. É a festa maior do futebol de Campinas e as duas torcidas merecem isso, e o Guarani tem total segurança que a Polícia Militar está preparada para isso. E o Guarani entrará com esse pedido tanto na Federação Paulista de Futebol como com a nossa co-irmã Ponte Preta. O Guarani fará esse pedido para a torcida do Guarani, que tenha a possibilidade de assistir o jogo lá, e que também, quando eles vierem aqui, que a torcida da Ponte será muito bem recebida.